Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Letícia e neste vídeo eu quero falar-vos de alimentação. Mais concretamente, eu quero partilhar convosco quais foram assim 10 alimentos que eu retirei da minha alimentação nos últimos 3 anos sensivelmente e que com isso eu só beneficiei na minha saúde, bem-estar e no meu peso. Isso mesmo. Fiquem comigo porque eu vou contar tudo já a seguir. E não se esqueçam, subscrevam aqui o canal e coloquem, por favor, um gosto e assim vão-me ajudar também a levar este conteúdo a mais pessoas. E porque este canal fala de transformação, fala de estilo de vida, de mudança positiva, a alimentação é sem dúvida uma das áreas em que muitas pessoas procuram inspiração para melhorar no seu dia-a-dia, não é? E quando nós olhamos à nossa volta e a maioria das pessoas come mal, não se alimenta da forma correta, estão com excesso de peso, estão com problemas de saúde, não é fácil nós irmos ali buscar também essa inspiração para nós, se nós queremos nos diferenciar e realmente termos uma vida com mais qualidade, porque com isso melhoramos a nossa saúde, a nossa energia e o nosso bem-estar, não é? E isso vai impactar todas as outras áreas à nossa volta, inclusivamente a nossa autoestima, a nossa confiança. Quando nós começamos a sentir-nos melhor, isso vai melhorar tudo. É um ciclo vicioso e nós queremos que seja um ciclo vicioso, mas positivo, certo? Porque é que eu escolhi estes 10 e mais ou menos explicar-vos porque é que a sua retirada nos ajuda grandemente a termos uma melhor qualidade de vida. Então eu queria começar pelo primeiro. E o primeiro é o açúcar. Isso mesmo, açúcar branco. Ou poderiam ser quaisquer formas de açúcar, mas eu vou falar aqui do açúcar branco. Aquele pacotinho de açúcar que nós colocamos no café. Vocês também colocam o pacotinho de açúcar no café? Eu era dessas pessoas. Não colocava o pacotinho completo, achava que por usar apenas meio já fazia uma grande coisa. Eu achava que já consumia pouco açúcar só porque eu não colocava o açúcar do pacotinho todo. E o açúcar atua efetivamente como uma droga no nosso cérebro e é por isso que quando nós retiramos o açúcar nós vamos sentir os sintomas de uma ressaca mesmo, vamos ressacar do açúcar, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar ou mal disposição. Portanto, às vezes as pessoas têm dificuldade em largar o açúcar porque acham que passam mal sem ele, mas efetivamente aquilo dura apenas alguns dias, os primeiros dias, porque o organismo está-se a livrar de algo do qual era viciado. Então, quando nós fazemos este pequeno exercício de bebermos o café sem açúcar por 5 dias seguidos, ao 6º dia, se vocês colocarem açúcar no café, vão ver que já não conseguem beber o café porque ele é super doce. E então é tão bom sentir o sabor do café, o verdadeiro sabor do café sem açúcar. Eu aprendi a apreciar o café desde que larguei o açúcar. Então essa foi uma das mudanças que eu fiz. Eu eliminei o açúcar branco no café. Em muitas outras coisas, poderia, como disse, falar de muitas outras formas de açúcar, mas aqui em concreto deste não voltei a usar açúcar no café. E o próximo alimento foi o pão de trigo, pão de farinha de trigo. Porquê o pão de farinha de trigo? Porque de vez em quando eu recorro a pão de aveia ou a pão de quinoa também, mas tipo uma vez na semana ou às vezes nem isso. Eu tentei efetivamente eliminar todas as formas de pão da minha alimentação. E reparem, eu comia torradas com leite, 2 torradinhas bem barradinhas com manteiga, acompanhadas de um galão pela manhã, ou um café com leite pela manhã. Este era o meu pequeno almoço todos os dias. E não foi fácil eu acreditar que conseguia um dia não comer pão, principalmente no meu pequeno almoço. E foi uma das coisas que, uma das maiores bênçãos da minha vida foi eu me livrar do pão. E nós sabemos que depois temos tendência também para comer um pãozinho ao meio da manhã, ou ao meio da tarde, ou às vezes para acompanhar a refeição. Então, efetivamente, o que acontecia era que eu comia várias vezes pão no dia e são várias vezes hidratos de carbono associados a todas as outras formas de hidratos que nós também comemos, não é? E são diversos picos de açúcar e de insulina que nós estamos a estimular. Porque fica aqui só a deixa, não vou alongar muito,
o pão metaboliza em açúcar no nosso organismo. Portanto, ele é açúcar, ele é glicose. E assim vai também desencadear maior libertação de insulina, que leva a maior armazenamento de gordura e que também não é nada bom para a nossa saúde a todos os níveis. Então, nós só temos a beneficiar com a retirada do nosso querido pão nosso de cada dia, tá? Outro alimento do qual eu era absolutamente viciada e se não comia todos os dias era quase. Era quase. E acompanha aqui o pão, porque é à base também do mesmo cereal, que são as massas. Todo tipo de massas, né? Esparguete, aquela massa de espiral, de rolo. Eu sei lá, eu tinha sempre várias formas de massa na minha despensa e aquelas então de fazer na wok super rápidas e achava que era super cool alimentar-me assim diariamente, mas graças a Deus ganhei muita estima por mim, pelo meu corpo, pela minha saúde e livrei-me também desse veneno que, tal como todas as outras formas de pão, são um hidrato simples de absorção rápida no nosso corpo que apenas vem trazer toxinas, que vem inflamar e que não traz nenhum aporte nutricional para as nossas células, para as nossas funções vitais. Então eu livrei-me das massas e olha que foi difícil eu acreditar, mas houve um dia que eu tomei essa decisão e com ela muitas coisas boas na minha vida aconteceram. Sabiam que o ser humano é o único ser vivo no planeta Terra que bebe leite em idade adulta? E mais ainda, somos o único ser vivo que bebe leite de outras espécies. É verdade. A natureza ensina-nos muito, não é? Dá que pensar. Isto é uma das coisas que eu até há uns anos atrás nunca tinha parado para pensar. A vaca não bebe leite de outros seres e bebe leite só quando é bezerrinha. E assim sucessivamente. E porque é que nós temos que beber leite de outros animaizinhos e ainda mais andarmos uma vida toda a beber leite, quando ele é essencial, sim, na fase de crescimento, no primeiro, segundo, terceiro ano da nossa vida que seja, mas nos primeiros 2 essencialmente, e o melhor alimento do mundo é sem dúvida o leite materno. A partir daí acabou, não precisamos mais de leite. Eu quando li sobre isto e apliquei à minha vida e vi realmente tantos benefícios, aquele inchaço, aquela má disposição que eu sentia muitas vezes desapareceu, e não é só por causa da lactose, gente, não é por agora escolhermos um leite sem lactose, um leite magro. Esqueçam, são ainda mais processados. Então, nada como eliminarmos definitivamente o leitinho, o querido leitinho. Bye bye, não quero mais você na minha vida, tá? E com o leitinho fazemos o quê? Fazemos iogurtezinhos, não é? Quem é que não gosta de um iogurte? E nós, quando somos crianças, portanto, os nossos pais dão-nos muitos iogurtezinhos e depois há os iogurtes com sabores, iogurtes líquidos, iogurtes de comer à colher, iogurtes com aromas e tantas coisas. E efetivamente não passa de mais um produto industrializado, processado, que para além de ter por base o leite, e já percebemos que o leite é muito prejudicial e só ganhamos em retirá-lo, portanto os iogurtes acabam em grande maioria por ser pior ainda, porque são ainda mais processados. Mas há algumas opções interessantes e nos iogurtes de vaca, aquele que minimamente se aproveita são os iogurtes mais gordos, os iogurtes gregos ou até mesmo o iogurte natural, acaba por ser uma opção um bocadinho menos prejudicial. Pessoalmente tenho adotado uma outra alternativa que são os iogurtes de coco, que sejam mesmo 100% coco, porque há várias opções no mercado que acabam por ter também muitas coisas adicionadas e eu de vez em quando vou assim consumindo um iogurte assim 2 vezes na semana, também muito pouco, mas iogurtes de vaca, zero. Retirei também da minha alimentação. E o 6º alimento são as bolachas. E eu ainda me lembro que eu tinha a mania de só comprar bolachas dietéticas. Que maravilha! Bolachas dietéticas com um iogurtezinho líquido, daqueles light, magros, e eu achava que era muito saudável. E aí, pior ainda, é que eu comia muitas vezes à noite antes de dormir. Uau! Então, nós sabemos que hidratos nós temos que evitar após as 18 horas, certo? Para não
causarmos picos de insulina, portanto vamos acabar com os picos de açúcar no período da noite, que é quando o nosso organismo precisa de produzir melatonina e preparar-se para o sono, e portanto não vamos gastar energia nessa altura, certo? Mas fora isso, as bolachas em si, portanto aquilo é só toxinas, é só açúcar e coisas adicionadas que não lembram a ninguém. Portanto, nutricionalmente não representam nada no nosso organismo, nem as dietéticas, portanto, é tudo industrializado, é tudo processado e apenas trazem toxinas que vêm também inflamar. Agora, imaginem quando nós juntamos tudo isto que eu já referi aqui, ainda só vamos no sexto. Bora lá para o sétimo, que é a gelatina. Teve graça, não é? Sabem porque é que teve graça? Porque a gelatina, toda a gente acredita que é saudável, que é um bom alimento para ajudar a perder peso, por exemplo. E os próprios nutricionistas recomendam a gelatina. Não, por favor. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com este mito da gelatina. A gelatina é água e corantes adicionados para dar aquela cor bonita, né? Tem uns aromas artificiais adicionados. Gelatina não é saudável, é um produto industrializado, ponto. É um produto processado, ponto. E não tem também nenhum aporte nutricional, é vazia e portanto só vai causar aqui mais desregulação por causa dos corantes que traz. Então vamos aprender a comer comida de verdade e eliminar a gelatina das nossas vidas para sempre, tá? Antes destas mudanças eu tinha sempre na minha cozinha óleos vegetais, principalmente óleo de girassol, né, que é o mais comum aqui em Portugal. E a grande maioria das pessoas ainda acredita que o óleo de girassol, por ser um óleo vegetal, que é saudável. Para fritar um ovo, para temperar a salada, não façam isso, não, por favor. É um óleo totalmente industrializado e, portanto, também só inflamamos o organismo com este tipo de gorduras hidrogenadas. Então vamos, por favor, retirar da cozinha e da nossa vida, do nosso organismo, os óleos e substituí-los por gorduras boas, como por exemplo óleo de coco, como por exemplo azeite, como por exemplo óleo de abacate. Dá para diversificarmos aqui um bocadinho recorrendo a boas opções saudáveis e saborosas. Esta agora vai doer. Muitas pessoas acreditam ainda que os fiambres de carnes brancas, fiambre de frango, fiambre de peru, são uma opção saudável numa dieta de emagrecimento ou numa dieta mais saudável. Até porque muitos profissionais de saúde ainda continuam a recomendar, a aconselhar o consumo destes fiambres. Mas efetivamente, se vocês forem ver como é que os fiambres são feitos, que eles são tão processados, a carne é tão processada, é tão cheia de nitratos, de nitritos, de conservantes, de todo o tipo de és, que nós percebemos que aquilo só traz lixo para o nosso organismo, que vem inflamar grandemente, não é? Vem deixar muitas toxinas e por isso, nutricionalmente, nós não temos nada a ganhar com este tipo de carnes, com este tipo de fiambres. Portanto, eu pessoalmente prefiro um presuntinho, opto por um presuntinho, quanto mais natural também, melhor. Ainda assim, mesmo que seja aquele presunto com algumas és, ele é muito preferível em detrimento aqui dos fiambres de carnes brancas. Esta foi também a minha opção. E como 10º alimento desta lista que eu escolhi de 10 alimentos, portanto, que eu fui retirando ao longo dos últimos anos da minha alimentação, e que eu venho hoje partilhar aqui convosco neste vídeo, eu escolhi uma celebridade. Uma celebridade por quê? Porque muitas pessoas consomem este alimento nos seus pequenos almoços para começar o dia com mais energia, não é? Que são o quê? Os cereais de pequeno almoço. Pois é, eu também comia cereais de pequeno almoço misturados com leitinho, não é? Em alternativa ao pão, às torradinhas, mas fazia um erro ainda maior. Eu comia muitas vezes para substituir, por exemplo, um jantar ou antes de ir dormir. Tenho fome, vou ali comer uns cereais, não é? Misturar com leitinho, é tão saudável um leitinho com cereais, não é? Pensamos nós, porque nós crescemos a aprender isto e é normal. E a televisão, a comunicação social e a sociedade é assim que nos ensinam, é isto que nos transmitem, mas os cereais de pequeno almoço são açúcar maioritariamente, para além de outras coisas, portanto também são vazios nutricionalmente e só temos a ganhar quando os retiramos também
da nossa alimentação. Um bom cereal natural que eu adotei de vez em quando, que eu não sou muito adepta de cereais, é a aveia, mas também consumo muito pouco. Eu prefiro, por exemplo, a linhaça, nem sei bem se está aqui enquadrada nos cereais, mas eu vou mais para a linhaça e para umas sementes e tal. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo, onde eu vou partilhar convosco 10 alimentos que eu passei a comer regularmente, 10 alimentos que eu trouxe, alguns dos quais nem sequer comia nunca, mas que eu trouxe para a minha alimentação do meu dia a dia. Então, para outro vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado, que isto vos ajude também. Alguma informação vocês podem perguntar-me aqui nos comentários do YouTube ou procurar aqui os links das minhas redes sociais e entrem em contato comigo pelo Facebook. Eu tenho também uma forma de vos ajudar na perda de peso, no emagrecimento, na busca de uma vida mais saudável, porque eu já passei aqui por várias transformações e ajudo centenas de pessoas a alcançarem o seu peso ideal. E por isso, queres mais informações sobre o programa de emagrecimento que eu te posso recomendar? Como é que funciona? Fala comigo e procura-me então no Facebook. Deixa o teu like aqui neste vídeo, partilha com outras pessoas e nós voltamos a ver-nos no próximo vídeo. Beijinhos!